Graça e a paz, meus irmãos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Vamos ler o capítulo de número 5. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens expositivas e estudos bíblicos na carta de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Falaremos hoje sobre imoralidade e disciplina. Imoralidade e disciplina. Dando sequência à nossa série. O nome da nossa série é E a Igreja, vai bem? Esse é o nome da nossa série. E hoje já estamos entrando, se eu não me engano, na 7ª abordagem, no 7º estudo da nossa série, que a gente vai falando parágrafo a parágrafo e tem horas que nós nem lembramos a quantidade de estudos que nós demos já. 1 aos Coríntios 5. Eu passo a ler e você acompanhe, por favor. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, ainda vós, ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, não desqualificando a oração da nossa irmã, mas concordando, confirmando aquilo que nós oramos com ela, para que o Senhor nos abençoe, nos oriente, nos instrua, mais uma vez, na meditação, na reflexão da sua bendita palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas
e através das nossas vidas. Nós somos a Ti gratos, Senhor, porque sabemos que se não fosse a Sua boa mão, se não fosse a Sua graça, se não fosse, Senhor, a Sua, Senhor, misericórdia e intervenção, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos condições algumas, Senhor, de poder Te servir, de poder ser chamado Seu filho, de poder nos alegrar no Senhor. É o Senhor quem realiza nas nossas vidas a Sua obra. É o Senhor quem tem iniciado em nós o processo de santificação. Ó Deus, é o Senhor, ó Deus, que tem feito nas nossas vidas, Senhor, aquilo que a gente não pode fazer. Portanto, Deus, nós rogamos, nós clamamos, nós pedimos por misericórdia nesta noite, a fim de que meditemos na Tua palavra de um modo que, de fato, Senhor, a Tua palavra seja honrada. Deus, não nos deixe, Senhor, tergiversar, não nos deixe, ó Deus, fugir daquilo que o Senhor estabeleceu como padrão. Nós estamos aqui, Senhor, não para fazer a nossa própria vontade, mas de nos submeter à Sua vontade, expressa, Senhor, ensinada, orientada na Sua bendita palavra. Deus, que o Teu Espírito nos ilumine, abra o nosso entendimento e que aplique no nosso coração todos os princípios e ensinamentos que estaremos aprendendo nesta noite aqui. Nós rogamos, nós Te pedimos, não só hoje, Senhor, mas para sempre. Amém e amém. Bem, nós temos aprendido até aqui que o apóstolo Paulo, ele abordou a necessidade de vivermos em união, em unidade e vivermos em humildade. Foi assim que ele tratou com a igreja de Corinto, trabalhando a necessidade de união, de humildade, de unidade, e não vivermos em um contexto de dissensão, de discórdia, de cisma, de rixas, de divisões no seio da igreja. Então Paulo está abordando até aqui a necessidade, né, de termos uma igreja unida, no mesmo propósito, numa mesma fé, numa mesma direção. Agora ele vai levantar a questão que realmente desejava tratar. Paulo, ele faz uma introdução grande até o capítulo 4, depois da sua saudação, apresentação, ele faz uma grande introdução do ponto principal que ele gostaria de tratar na igreja, que é a questão do pecado sexual que estava ali sendo praticado, a imoralidade que estava sendo praticada na igreja. E o propósito do apóstolo Paulo é levar a igreja a exercer de modo correto, bíblico, a questão da disciplina. Então ele trata da imoralidade na igreja de Corinto para tratar também da questão da disciplina. Antes de nós entrarmos propriamente dito no assunto, é importante a gente pensar um pouco sobre o contexto da igreja de Corinto e a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, no tempo de Paulo, era muito parecida com a sociedade ocidental dos nossos dias. As pessoas, elas estavam determinadas a fazer tudo à maneira delas. As pessoas, elas estavam querendo viver de acordo com aquilo que elas mesmas estabeleceram. E aí você vê que a permissividade sexual, ela era desmedida, e a igreja acaba sendo afetada por essa permissividade sexual da época, E o que vai acontecer aqui então? Em 1 Coríntios 5, é devotado ao problema da imoralidade na igreja, mais especificamente a imoralidade sexual, e
tão séria quanto a imoralidade de uma maneira geral, em si mesma, foi a tolerância da igreja a esse respeito. Então, a investida de Paulo nesse capítulo é pela disciplina dos membros da igreja que persistiam pecando. Paulo, ele vai, ao mesmo tempo, exortar a igreja quanto a essa maneira de tolerar o pecado dentro da sua comunidade, como também vai orientar a igreja sobre como aplicar a disciplina a esses irmãos que estavam persistindo no pecado. Então ele apresenta a necessidade, os métodos e a razão e a esfera da disciplina que deveria ser imposta dentro daquele contexto. E como muitas pessoas ainda hoje, os cristãos de Corinto, eles racionalizavam seus hábitos e pensamentos pecaminosos. Eram competentes em apresentar desculpas, razões aparentemente boas para fazer coisas erradas. E por isso Paulo, ele se sente motivado, encorajado por Deus a escrever naquela epístola algo que fosse, na verdade, confrontar aquela comunidade de fé. Eu não sei se você sabe, mas após a chamada revolução sexual surgida na década de 60, o mundo ocidental, ele passou do extremo de considerar a sexualidade como algo pecaminoso e sujo, que era assim que se pensava antes dos anos 60, que o relacionamento sexual, o sexo em si, ele era considerado como algo pecaminoso, como algo sujo. Então, essa sociedade, né, surgida no Ocidente a partir da década de 60 com a chamada revolução sexual, ela vai dessa maneira de encarar a questão sexual como algo pecaminoso, como algo sujo, a um outro extremo, porque eles passam a idolatrar o sexo. Idolatrar. Antes da década de 60, eles viam como algo pecaminoso, como algo sujo, como um tabu. A partir da revolução sexual, da década de 60, eles passam a idolatrar o sexo. Assim, os desvios sexuais de todo tipo passaram a ser considerados normais na sociedade. Normais. Completamente normais. E em meio a tudo isso, a igreja do Senhor Jesus deve continuar sua trajetória, marcada por fidelidade aos padrões morais e aos princípios morais que são apresentados pela palavra de Deus. A igreja não pode se deixar influenciar pela imoralidade, seja ela de natureza sexual ou de qualquer outra natureza e espécie. Como a arca de Noé, a igreja deve navegar no mar de impurezas deste mundo, sem permitir que a água adentre no barco, sem permitir que a água adentre dentro do seu casco. Mas o que fazer quando a impureza atinge a esfera eclesiástica, a igreja? Quando a gente percebe que a impureza está adentrando as portas de uma comunidade de fé. Como você reagiria, né, se você percebesse que na sua igreja, né, na sua comunidade de fé, tenha alguém que esteja praticando abertamente, largamente, a imoralidade sexual, né? Seja ela de que ordem for, seja ela de que ordem for. Então pense na cidade de Corinto, pense na maneira como Corinto trabalhava a sua própria cultura, a sua maneira de ver, a sociedade de Corinto, que era uma sociedade
que era permissiva, que era imoral, e pense na sociedade atual, ocidental, século 21, onde nós temos visto cada vez mais ser ensinado, pregado, difundido, que o sexo precisa ser livre, a pessoa tem que ter liberdade, né? Liberdade. A imoralidade hoje parece ser normal na sociedade em que a gente vive. Mas como que você agiria, como você se comportaria enquanto igreja, enquanto membro de uma comunidade? Como que você acha que o seu pastor deve se comportar? Como você acha que a sua igreja, a sua comunidade de fé deve tratar essa questão da imoralidade? Como você acha que deve ser? Então, o objetivo do nosso estudo hoje aqui, da nossa reflexão hoje aqui, é tratar, à luz dessa passagem bíblica, esse problema e responder essa questão de uma forma bíblica, à luz daquilo que Paulo fez, como ele escreveu à igreja de Corinto, tratando do ponto. Nós vamos também conseguir nortear a nossa prática cristã no que diz respeito a essa temática da imoralidade, da disciplina na igreja. Então, a história que nós temos diante de nós, ela relata que, em geral, a sociedade dos tempos do Novo Testamento era extremamente permissiva e liberal em relação aos costumes sexuais. Naturalmente, a igreja cristã que surgiu no contexto do Novo Testamento sempre se opôs, ou deveria se opor, a esse tipo de prática. Entretanto, havia na igreja de Corinto alguém que usou tão mal a liberdade cristã, que mesmo sendo cristão, mesmo sendo membro de uma igreja, usando da liberdade cristã, essa pessoa cometeu uma imoralidade que nem mesmo os não cristãos costumam praticar. Que imoralidade foi essa? O texto que nós lemos, ele diz que Paulo censura um membro da igreja que estava se relacionando sexualmente com a sua própria madrasta. E na época de Paulo, se relacionar com a sua própria madrasta era o mesmo, não fazia diferença alguma, do que se relacionar com a sua própria mãe. Não fazia diferença alguma. E a palavra aqui, por imoralidade, é algo tão vil, o pecado cometido era chamado de pornografia, o termo no grego é porneia, pornografia, e esse pecado era tão vil que até os vizinhos pagãos da igreja estavam, sem dúvida, escandalizados com o que eles viam. Até os pagãos, porque isso estava totalmente fora, até mesmo dos padrões imorais. Só que os coríntios haviam racionalizado ou minimizado esse pecado que era do conhecimento geral, embora Paulo houvesse escrito a eles antes mesmo a esse respeito. Paulo já havia orientado eles a esse respeito. Só que eles não deram muita atenção ao que Paulo havia escrito. Então qual é o ponto aqui? Paulo censura a igreja, bem como também este homem, por estar praticando relações sexuais com a sua própria madrasta. Isto se refere a ter relações com ela, e ele carregava o estigma pecaminoso de ter relação até mesmo com a sua própria mãe, porque a madrasta naquele contexto era a mesma coisa que a sua mãe. E é interessante a gente falar isso, irmãos, que no contexto do Antigo Testamento, o incesto, que é o caso aqui, incesto, não sei se vocês sabem que incesto é o relacionamento entre parentes de sangue. O incesto, ele era punido com morte.
com morte. Se você ler Levítico capítulo 18, versículo 29, você vai aprender que essa prática imoral era punida com morte. E era tanto incomum quanto ilegal segundo as leis romanas. Ou seja, tanto em relação às leis judaicas, como também em relação às leis romanas, a prática do incesto era algo odioso, era algo terrível, era algo inadmissível. Inadmissível. Então esse é o ponto aqui. Então o texto informa que, muito embora todos soubessem o que acontecera, não houve nenhuma reação por parte da igreja. Então imagine os irmãos, era como se nós aqui, nessa comunidade, estivéssemos sabendo de tal disparate, de tal situação, e nós simplesmente não tomássemos nenhuma atitude. Agíssemos como se nada estivesse acontecendo. Os irmãos entendem? Então é a mesma coisa que Paulo encontra. Paulo vê uma igreja que está sendo conivente, que está sendo tolerante com uma prática hedionda, com uma prática inadmissível no seu contexto. Eles estavam estranhamente, de acordo com uma passagem, ensoberbecidos. Eles estavam tão arrogantes e carnais que desculpavam até mesmo essa iniquidade. Eles estavam ensoberbecidos, achando que era algo natural esse fato. O apóstolo diz que a pessoa que estava cometendo tal ação reprovável e escandalosa deveria ser imediatamente disciplinada para que pudesse se arrepender do seu grosseiro pecado. É o que nós encontramos no versículo 4 e no versículo 5. Comentários da Bíblia Pastoral afirma, comentários acerca desse texto, que desse modo o imoral, quando ele é disciplinado, quando ele é de alguma maneira sancionado, há uma sanção, a pena para esse tipo de pecado e imoralidade, o imoral, ele toma consciência de sua culpa, e ele, quando toma consciência da sua culpa, ele pode se arrepender dos seus pecados. Assim a comunidade se livrará do mau exemplo que provocaria contágios. Então, deixa eu trocar em miúdos o que eu acabei de falar aqui. O que Paulo está tratando, gente, e aí a gente precisa deixar bem claro esse contexto para a gente entrar nas aplicações propriamente ditas aqui, é o seguinte: a igreja de Corinto não poderia ser conivente, tolerante com esse tipo de pecado. A igreja do Senhor não pode deixar passar, colocar panos quentes em pecados de ordem sexual no seio da comunidade, seja ele de que tipo for, principalmente esse aqui. E nós concordamos com a palavra de Deus e temos que aprender com a palavra de Deus aqui, de que não é, irmãos, comum, não é natural nós agirmos como se nada estivesse acontecendo. A gente tem visto hoje uma situação dentro do nosso próprio país, da nossa própria cidade, do estado, cidade, bairro talvez, onde pessoas acham normal a prática sexual na igreja, imoral, o adultério, a pornografia, a fornicação, o homossexualismo, e isso tudo é visto como algo comum, porque a sociedade vê assim. Hoje a gente encontra pessoas, igrejas, em que as pessoas querem estar na igreja, servir ao Senhor e continuar com as suas práticas pecaminosas, como se isso fosse algo normal, comum, e nós,
que somos muito retrógrados. A igreja que é retrógrada porque não está acompanhando a evolução da sociedade mental, comportamental e ética. Nós não podemos nos deixar influenciar por isso. A igreja tem que influenciar e não ser influenciada pela cultura. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós como cristãos que estamos debaixo da palavra de Deus e do padrão estabelecido pela palavra de Deus, pelos princípios do cristianismo, não podemos ser tolerantes com esse tipo de coisa. É passivo de disciplina, é passivo de correção. E aí a gente vai chegar na parte da disciplina propriamente dita. O que a gente quer dizer é o seguinte: não está certo, não é normal e não deve ser tolerado, sob pena de a igreja passar por situação difícil por conta dessa questão. Porque a igreja é um testemunho para esse mundo. A maneira como a igreja vive e convive é um testemunho para esse mundo. Tem igrejas e irmãos dando péssimo testemunho para o mundo. E se nós soubermos da situação, a gente não pode ser tolerante. Temos que repreender. E a gente vai chegar na parte que cabe a disciplina espiritual. Já. Como que a gente tem que tratar essa questão disciplinarmente. Por hora a gente está trabalhando o problema, o assunto em si, que é essa questão de pecado e imoralidade sexual. E a maneira como Paulo disse que eles estavam tratando isso era de forma ensoberbecida. Eles estavam ensoberbecidos. O que isso significa, pastor Felipe? Significa que eles estavam arrumando desculpas esfarrapadas para justificar a sua permissividade, a sua impotência diante daquilo ali. Eles estavam encontrando desculpas para a iniquidade praticada. Eles estavam ensoberbecidos. E Paulo então escreve dizendo que eles deveriam imediatamente disciplinar por conta dessa escandalosa prática, desse ato grosseiro, para que a igreja pudesse ser purificada, para que os irmãos que estavam nessa prática pudessem ser corrigidos e tomarem consciência da sua própria culpa e arrepender-se. Como que o pastor de uma igreja deve se comportar quando ele sabe de determinada situação de pecado sexual e imoralidade? Como que ele tem que tratar a ovelha? Como que uma pessoa que serve a Jesus no mesmo lugar que essa ovelha tem que tratar? Como que a igreja deve se comportar diante dessa situação, desse quadro? É isso que Paulo está tratando aqui. E aí você vai ver que na sequência do texto há uma recomendação aos cristãos no sentido de que tenham pureza em todas as áreas da vida. E esse texto, ele contém ensinamentos muito úteis aos cristãos de hoje sobre como tratar a questão da imoralidade no seio da igreja. Esse texto tem, assim, orientações maravilhosas a respeito disso. É claro, irmãos, que são recomendações fortes. Se você for ler, por exemplo, o versículo de número 5, você vai ver que é um versículo extremamente forte. 4 e 5. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue, verso 5, a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha o que ele fala no verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento,
nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí ele vai no versículo 9 dizer: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal ainda nem comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Julgais vós os de dentro? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Eu penso que essa passagem aqui, a gente vai ver as aplicações e as implicações de todas elas, de todos esses textos aqui agora, mas veja que contraria a mentalidade de muitas pessoas da igreja que diz assim: a gente não pode julgar, a gente não pode expulsar ninguém. Não contraria? Os irmãos acham? Qual é a recomendação de Paulo aqui? Irmão, não fique julgando. Irmão, você não pode expulsar ninguém da igreja. É assim que Paulo está dizendo? Mas o contexto era... Que contexto era outro? A igreja permanece, irmãos, com seus princípios. A palavra de Deus continua sendo a mesma. E o padrão de pureza do seio do corpo de Cristo precisa permanecer sendo o mesmo. É claro que, salvo as devidas proporções, a gente tem que tomar cuidado com como a gente está fazendo, por conta até mesmo da lei que a gente tem hoje no nosso país. Mas a gente tem que aplicar disciplina, sim, senhor. A gente tem que julgar, sim, senhor. E outra, o texto diz, inclusive, Paulo ensina, orienta. Ele dá uma ordem: não comam com essas pessoas, não se assentem com elas, não se associem a essas pessoas. Paulo está falando quando isso diz respeito ao contexto da comunidade. Veja os irmãos. Por que será que Paulo fala assim de forma tão incisiva? Irmãos, pode ter certeza de uma coisa, antes de a gente entrar aqui no ponto. O que Paulo quer é o melhor para a igreja e o melhor até mesmo para aquela pessoa que será punida. O que Deus quer é o melhor da sua igreja e o melhor para aquela pessoa. Porque se nós tratarmos com impunidade essas coisas, se nós acharmos que isso é normal, o que vai acontecer? Tanto aquela pessoa não será tratada, porque tudo é normal. Acontece. E a igreja também não será tratada, a igreja não será purificada. Paulo quer que a igreja seja santa e, por meio do exemplo dessa pessoa, a igreja seja purificada e se livre do mau exemplo que produz, que provoca contágios, porque isso provoca contágios. Irmãos, eu conheço determinados contextos de igrejas em que, quando uma pessoa cai em imoralidade e engravida antes do casamento, a outra também vê mesmo exemplo, faz a mesma coisa, e o outro faz a mesma coisa, e a gente vê contextos em que 5, 6 pessoas ao mesmo tempo caem no mesmo pecado, porque acham que aquilo é normal, e até se animam em fazê-lo. Você acredita nisso? Mas se nós repreendermos, orientarmos, corrigirmos, disciplinarmos, isso vai ser estancado. Da mesma forma, a questão da imoralidade, quanto ao adultério, quanto à questão da fornicação, a gente precisa tratar disso, a fim de que o corpo de Cristo seja purificado, e a gente também dê a oportunidade da pessoa ser confrontada e se arrepender por conta da sua consciência pecaminosa e culpada, ela buscar arrependimento diante de Deus. Mas se aquilo for normal, o que vai acontecer? Nada vai ser resolvido. Põe-se o pano quente em cima, finge que nada aconteceu, vamos para outra oportunidade, vamos para outra experiência, e assim por diante. Nunca é tratado.
Então Paulo ele está tratando de algo muito sério aqui. Bem, vamos entrar no ponto das aplicações, e isso a gente vai fazer, obviamente, à luz do texto e aplicando também a nossa realidade de hoje, falando de uma forma mais direta com a igreja. A primeira coisa que Paulo quer ensinar aqui, eu penso, através dessa passagem do capítulo 5, é o seguinte. Se vocês quiserem anotar, anotem. Ouçam o que eu vou dizer agora. A primeira coisa que Paulo está ensinando é: a igreja não está isenta deste tipo de pecado de moralidade sexual. Esse é o primeiro ponto. A igreja não está isenta. Infelizmente, é possível o pecado da imoralidade ocorrer dentro da igreja do Senhor Jesus, e é isso que Paulo está falando aqui. Dentro da igreja. É claro que essa possibilidade deve ser evitada a qualquer custo, mas isso pode acontecer e tem acontecido. O apóstolo Paulo, no versículo 11, afirma que havia naquela igreja alguém que se dizia irmão, era na verdade um impuro. Ele se dizia irmão, mas era um impuro. Isso mostra a possibilidade de haver pessoas que, apesar de frequentarem regularmente a igreja, sendo até membro desta igreja, seja na verdade uma pessoa impura. E isso é algo que a gente precisa tratar, irmãos. Como pastor, a gente lida com pessoas o tempo todo e a gente sabe o quanto tem pessoas com a sua mentalidade depravada. A gente sabe, irmãos, que a gente confronta, que a gente fala, que a gente instrui, que a gente ensina a palavra de Deus, mas mesmo assim aquilo não entra dentro do seu coração e mente. Eles acham que a prática do pecado é normal. Normal. Isso eu tenho percebido no meu ministério. E a gente tem que confrontar, irmãos. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi 5 vezes que eu tratei. Foi muito mais do que isso. Com pessoas em que a gente prega, a gente ensina, a gente aconselha, a gente instrui. Fala olho no olho com a pessoa. E a pessoa simplesmente acha que aquilo ali é normal. E continua na prática. E sai do contexto da igreja. Se não por disciplina, por afastamento pessoal e voluntário. Porque preferem permanecer no pecado a ouvir a palavra de Deus. Como é que Paulo trata esses tipos de irmãos? Que na verdade se dizem irmãos. Ele diz que eles na verdade são impuros. O que seria isso, gente? O que seria essa questão de ser impuro? Paulo esclarece a intenção dele nesta carta. Ele esperava que eles se apartassem de todos aqueles que, dizendo-se irmãos, tinham um padrão consistente de pecado. Eles eram ensoberbecidos. Essas pessoas são sempre ensoberbecidas, gente. Essas pessoas são sempre jactanciosas. Essas pessoas sempre encontram desculpas para os seus próprios pecados. E o pior de tudo, desculpa a expressão bem chula, o mais nojento de tudo é de que elas falam mal do pastor, da igreja e dos irmãos para justificar o seu ato pecaminoso. Estão no pecado, não se arrependem porque são jactanciosos e soberbos e ainda culpa a igreja por estarem afastados. Isso é um problema muito sério. Encontram desculpas, encontram argumentos, estão o tempo todo se justificando, não se arrependem, dizem-se irmãos, mas são impuros. A igreja, pelo simples fato de ser igreja, ela não está isenta de receber contaminações em seu meio. Jesus advertiu, inclusive, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O joio, irmãos, ele é muito parecido com o trigo.
De modo que a princípio é difícil de identificar, mas com o tempo que vai crescendo, ele vai mostrando quem ele é. Às vezes no início você não consegue perceber. A pessoa chega sorrateiramente, se infiltra e começa a caminhar com a gente, e a gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo. De repente ela mostra a cara, mostra quem é. Aparentemente no início é tudo a mesma coisa, tudo trigo, mas aí o joio começa a sobressair, e você logo percebe que aquilo ali é uma erva daninha. Então nem todo que diz Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O joio e o trigo, gente, crescem no mesmo campo, e a gente não tem como identificar a princípio. E a palavra de Deus diz, Jesus ensinou, não arranque o joio precipitadamente para que você também não arranque o trigo. Mas o joio depois ele vai sobressair. Com o tempo ele se mostra. O que leva alguém a se envolver tanto com o pecado ao ponto de contaminar-se e por extensão afetar a sua própria igreja, gente? Eu fico pensando, gente que estava entre nós e está entre nós, está entre os santos, está na igreja, caminhando, e de repente ele começa a se deixar engendrar pelo pecado hediondo, imoral, sexual, se entrega a essa realidade. Não estou falando aqui de uma queda acidental, eu estou falando de uma prática contínua. Eu estou falando de algo premeditado, consciente, deliberado. Eu não estou falando de algo que acontece, sabe, acidentalmente. Eu estou falando de algo que você simplesmente deixa de comungar com a sua comunidade, de estar trabalhando mais na presença de Deus, continuar trabalhando na presença de Deus e continuar estando na presença de Deus em santidade, para viver uma vida devassa, impura, imoral. É isso que eu estou dizendo, irmãos. O que leva uma pessoa se envolver de tal forma com o seu pecado ao ponto de contaminar-se deste modo e afetar inclusive a própria igreja? Em uma tentativa de resposta a essa pergunta, podem se apontar pelo menos duas causas. Sabe o que pode levar uma pessoa a viver assim? Primeiro, o relaxamento pessoal. A impureza pode acontecer como resultado de uma vida que não valoriza as práticas da espiritualidade. Amados, como que a gente não valoriza, a gente subestima as práticas devocionais de espiritualidade. A gente subestima a leitura, a meditação, o estudo das Escrituras. A gente subestima a vida de oração. A gente subestima o jejum. A gente subestima a solitude. A gente subestima práticas de espiritualidades. A gente relaxa pessoalmente. Quantas pessoas há no seio da comunidade que não se esforçam, nem lutam para crescer espiritualmente, e aí se tornam presas fáceis de Satanás, que está o tempo todo soprando, sugerindo uma vida imoral? Quantas pessoas na igreja que não imitam a Cristo no seu dia a dia e não criam condições pessoais para que o fruto do Espírito aconteça ali na sua vida, cresça na sua vida, se desenvolvam na sua vida. Enfim, a gente tem observado que essa vida de entrega ao pecado, ela é fruto de um relaxamento completo da vida cristã. Um outro ponto que poderia destacar aqui é que a impureza, ela acontece também por uma outra causa, que é a falta de instrução adequada. É possível também que a impureza surja devido
a falta de instrução bíblica adequada quanto ao assunto. Por diversas razões, muitas igrejas temem instruir seus membros no que diz respeito à vivência da sexualidade e também em relação a outras possibilidades de moralidade. A igreja parece que tem ainda esse assunto como se fosse um tabu. Irmãos, isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser tratado. Precisa ser falado. É possível haver outras razões, mas qualquer que seja a causa, vale a pena lembrar o sábio conselho do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, vigie, para que não caia. Nós temos que estar muito atentos às artimanhas do nosso inimigo. Então, irmãos, primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, então, é que a igreja não está isenta do pecado da imoralidade. Uma segunda coisa que eu preciso destacar aqui a partir dessa passagem bíblica é de que, além da igreja não estar isenta, a igreja, ela sofre muito com o pecado da imoralidade em seu meio. A igreja sofre. As consequências da contaminação pela imoralidade são sempre tristes, são sempre nocivas, tanto para o indivíduo quanto para a igreja como um todo. É muito triste isso para a gente. É como uma infecção no corpo, gente. É como uma infecção. Nos versículos 6 a 8 do texto principal, que nós estamos lendo aqui, o apóstolo utiliza a comparação do fermento. E eu queria pensar com vocês aqui um pouco sobre a maneira como Paulo ilustra essa questão do pecado da imoralidade a partir do fermento. Do fermento. Nas Escrituras é usado o fermento para representar influência má. Influência má. Então a gente vai ver que o fermento na Bíblia é usado como ilustração, como figura de influência má. Embora nós vamos encontrar em Mateus, usado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 13:33, que ele se referia a fermento como influência boa também, né? A influência do reino de Deus. Mas de uma maneira geral, o fermento na Bíblia é influência má. Influência má. Então, dos versículos 6 a 8, Paulo se utiliza dessa comparação do fermento que, mesmo em pequena quantidade, leveda toda a massa, para dizer que a impureza de uma pessoa, ela pode contaminar toda uma igreja, toda a igreja inteira. A comparação com o fermento aqui aparece em um sentido contrário ao que o Senhor ensinou em Mateus 13:33, né? Mas a ideia que Paulo quer lembrar é a que se encontra, sabe aonde? Lá em Josué capítulo 7, versículo 10 a 11, onde Acã, ele comete um pecado, e esse pecado, ele é ostensivo a toda a sua família, e não somente a sua família, mas a todo o povo de Deus. Os irmãos lembram disso? Ele pegou das pilhagens, né, contaminadas, pilhagens proibidas, que Deus havia falado para ele não pegar. Ele pegou uma capa, pegou prata, pegou não sei o que, pegou utensílios daquilo que era proibido na destruição de Jericó. Deus havia falado que não era para pegar, ele foi lá e pegou e escondeu. Os passos, né, a gente até tem falado sobre os passos, ele viu, cobiçou, tomou e escondeu. E porque ele fez isso, todo o povo de Deus sofreu. Todo o povo de Deus sofreu. Nesse texto afirma-se que Deus considerou que todo o povo de Israel havia pecado
quando na verdade uma única pessoa havia cometido um erro. Veja como que Deus trata de forma séria essa questão, gente, no meio do seu povo. Quando se compreende isso, fica fácil entender o que é dito por Paulo nos versículos 7 e 8. É uma lembrança de uma antiga festa dos judeus, quando durante 7 dias o povo comia apenas pães sem fermento, pães asmos. Isso encontra o seu contexto lá em Êxodo 13:7, Deuteronômio 16, versículo 3 e 4. Isto simbolizava uma vida nova, uma vida recebida por Deus, sem impurezas de qualquer tipo. Deus nos convocou, Deus nos chamou, irmãos, para vivermos uma vida em comunidade feliz, alegre, em celebração, em novidade de vida, sem fermento, sem influência do mal. Quando o fermento entra, leveda toda a massa e toda a comunidade de fé sofre. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando o pecado é tolerado, quando o pecado permeia, campeia o povo de Deus, ele corrompe toda a igreja local. Toda a igreja sofre no contexto do louvor, sofre no contexto da pregação, sofre no contexto do testemunho, gente, por causa de uma pessoa. E é exatamente isso que justifica a disciplina. É exatamente isso que justifica o que Paulo vai orientar posteriormente. Acã foi disciplinado, gente. Deus disciplinou Acã e a sua família. Por quê? Porque ele tinha que purificar o povo. Ele falou para Josué: purifica o povo, porque eu vou fazer maravilha entre vocês. Purifica o povo. E ele passou, revistou todas as famílias e foi falando a cada família. Lançou sorte, diz a palavra de Deus, e a sorte caiu sobre a família de Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, diz a palavra de Deus. E ele foi punido. E olha, irmãos, tinham acabado de vencer Jericó, perderam contra Ai por causa do pecado no meio do povo, mas depois que Deus purificou o seu povo através da disciplina, o que aconteceu? Eles foram lá e venceram. Foram lá e venceram. Porque Deus não tolera o pecado, gente. Quem tolera o pecado somos nós. Nós criamos um Deus tolerante ao pecado que não existe na palavra. E a gente acha que está tudo comum. Não, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é o Papai Noel, bonachão, barbudão, sentado numa cadeira, sabe? Todo. Não é assim que a palavra de Deus diz, gente. Nosso Deus é santo. E Ele não tolera o pecado. E aí Paulo faz menção do Cristo como o Cordeiro Pascal. Assim como o pão sem fermento simbolizou a libertação do Egito pela Páscoa, diz a palavra de Deus, assim também a igreja deve ser não fermentada, uma vez que ela foi separada do domínio do pecado e da morte pelo perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim como eles celebraram a festa dos pães asmos, nós devemos celebrar todos os dias o sacrifício de Jesus Cristo, que nos liberta do pecado, do domínio do pecado. A Páscoa continua quando as nossas vidas, elas não são fermentadas. E o que significa uma vida não fermentada, pastor Felipe? É uma vida onde nós não toleramos um contexto de vida cristã e de comunidade cristã em que nós não toleramos qualquer tipo de imoralidade no seio da igreja, mas nós tratamos como a palavra de Deus nos manda tratar. Por último, em primeiro lugar, a igreja não está isenta de passar por essas situações de imoralidade. Segundo, a igreja sofre consequências por causa da imoralidade. Terceiro, a igreja cresce ao disciplinar o pecado da imoralidade. A igreja cresce
quando ela trata desse tipo de pecado no seu seio. Já que a imoralidade produz tantos males graves na vida da comunidade, ela deve ser eliminada para que o corpo de Cristo não sofra mais. Certo? Da mesma forma que a gente aprende que esse tipo de pecado causa consequências terríveis ali no corpo, a gente também tem que aprender que quando a gente retira esse tipo de coisa do meio do povo, o corpo, ele passa a ficar saudável. É como um câncer que precisa ser tratado. É como uma enfermidade que precisa ser tratada. O versículo 5 é de difícil compreensão. Dificílima compreensão. A gente vai tentar tratar ele aqui. É o que a gente falou. É forte o versículo 5 que diz assim: entregar a Satanás. É um termo forte, né? Entregar. Uma sentença aí, judicial, isto é, o mesmo que excomungar um crente professo. Significa colocar essa pessoa fora do alcance das bênçãos, do culto e da comunhão dos cristãos, empurrando-a para fora, para o domínio de Satanás, para o sistema deste mundo. Paulo em Romanos vai usar uma outra expressão de que é que você entregar eles às suas próprias paixões, é deixar que eles sigam o seu próprio curso pecaminoso. É a mesma coisa que você entregar ele ao seu próprio juízo. E o texto é mais forte, é mais contundente, versículo 5, entregar a Satanás para a destruição da própria carne. Veja, gente, aqui refere-se ao castigo divino pelo pecado, que pode resultar em enfermidade às vezes, e até em morte às vezes. Isso é muito sério. Todos somos muito confrontados com esse texto aqui, e parece que os comentaristas, eles são unânimes em afirmar que é uma referência à disciplina eclesiástica aqui. Muito embora aparentemente exista a impressão de que se trata de uma atitude cruel, o texto deixa bem claro que tal ação visa corrigir, proteger, purificar, não somente punir, não somente simplesmente expulsar as pessoas. Segundo Paulo, o propósito é que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O segundo Paulo é a gente tratar de uma tal forma que as pessoas sejam confrontadas nas suas estruturas de pecado, e que aquilo não fique impune. Irmãos, não é uma, não é duas, não três, em determinadas situações que a gente ouve e até experimenta, até vivencia, de que as pessoas, quando caem nesse tipo de pecado, fala assim: não cita meu nome não, não fala nada de mim não, não quero ser constrangido. E a gente tem, irmãos, é óbvio, nós temos que ser muito, aí eu já estou entrando num assunto propriamente dito da disciplina, nós temos que ter muita sabedoria para não causar escândalo, quando o escândalo não está simplesmente consumado. Porque se o objetivo é proteger o corpo, se o objetivo é tratar do corpo, quando você tem uma determinada enfermidade, você pode tratar de uma forma mais silenciosa e não alardear, que você o faça. E isso pode acontecer tanto com o membro da igreja, como também com o pastor da igreja. Todos somos sacerdotes. E todos podemos exortar, corrigir os nossos irmãos, mutuamente. Se você sabe de uma determinada situação, corrija. E se ele te ouvir, está ouvido, irmãos, acabou. É assim que a palavra de Deus diz. Se essa pessoa for corrigida por você, e ela te der ouvido, você tratou o irmão, Deus tratou com ela, e ponto final. Está tratado, irmão. Não tem que trazer para a igreja, trazer para a assembleia, expor a pessoa, não tem nada disso. Nada disso. Foi corrigido, foi tratado, amém. Agora, se aquilo perdura, se aquilo se torna uma prática comum, a igreja fica sabendo, a comunidade fica sabendo, os vizinhos começam a reclamar e dizer assim: que tipo de igreja é essa? Que tolera isso, tolera aquilo, aí o negócio já fica mais embaixo. Os irmãos entenderam?
porque a questão fica pública. Aí o pastor precisa tomar outras medidas com a igreja, onde a gente vai com uma comissão, 2, 3 pessoas, para que sirva de testemunha, a gente corrige, a gente exorta. Se a pessoa não aceitar, a gente traz para o seio da comunidade, a gente vai tratar como o Paulo está tratando aqui. Infelizmente, teremos que entregar essa pessoa a suas próprias paixões e ao próprio Satanás, disciplinando-a e desligando-a da comunidade. Aqui em particular nós fazemos assim, a gente disciplina por 3 meses, ou por um tempo determinado, até que a pessoa toma determinada atitude, e caso ela não responda, a gente desliga do rol de membros. É assim que a gente faz. Então, certamente a questão da disciplina é uma das mais complicadas na vida da igreja. É uma das mais complicadas. Por isso, é necessário que se compreenda bem esse assunto. Quanto a essa questão, pode-se dizer que a disciplina deve ser exercida com amor. O ideal bíblico é que toda disciplina seja aplicada com amor, para que haja cura, para que haja restauração, para que haja saúde na igreja. A palavra de Deus recomenda todos os vossos atos sejam feitos com amor, inclusive a disciplina. Segunda coisa a respeito da disciplina é que a disciplina deve ter um efeito educativo. A própria palavra disciplina tem a ver com ensino. Quando se exerce corretamente a disciplina, há um processo educativo em andamento que mostra aos demais crentes as tristes consequências do pecado e ao próprio pecador, ao próprio irmão ou irmã que caiu e que pecou, ou ao impuro, que ele precisa se arrepender. Se houver impunidade, ninguém sai ganhando, gente. Ninguém. Por isso que a disciplina é um dos assuntos que trazem saúde para a igreja. Mark Dever falou sobre isso. Nós aprendemos aqui quando a gente estudou as marcas de uma igreja saudável, que inclui a disciplina eclesiástica na igreja, porque a disciplina é uma das marcas de uma igreja saudável. A gente precisa tratar isso de uma forma muito séria. Por último, a disciplina deve buscar a restauração do pecador. Não é simplesmente botar para fora quem caiu no erro. Num excelente livro chamado Restaurando o Ferido, da Editora Vida, um autor chamado John White e Ken Blue mostram, 2 autores, do livro, mostram com grande sensibilidade cristã e riqueza de informações como a disciplina na igreja deve buscar levantar a quem cedeu a qualquer tipo de pecado. O objetivo da disciplina não é matar ninguém. O objetivo da disciplina eclesiástica é restaurar o pecador. Então, por que a igreja aplica a disciplina? Como que a igreja aplica a disciplina? A gente aprendeu aqui. Primeiro, a disciplina era aplicada com amor, para que haja um efeito educativo no seio da igreja, um efeito pedagógico no seio da igreja, onde a igreja aprenda e o pecador aprenda como que se deve viver diante de Deus. E por último, a disciplina é aplicada para que o pecador seja restaurado. Restaurado. Então eu termino dizendo, feliz é a igreja que consegue tratar o problema da imoralidade em seu meio da maneira como o apóstolo Paulo ensina aqui. Feliz é a igreja que consegue manter esses padrões bíblicos de saúde, esses princípios, esses valores. Feliz é a igreja. Mas eu preciso dizer também que infeliz é a igreja que permite que esse tipo de pecado, como outros também, continuem no seu seio sem ser tratados. É muito triste. Nós temos tratado esse tipo de coisa aqui. Tanto de uma forma, como a gente falou, pessoalmente, como também coletivamente. Nós temos tratado nesse lugar e eu glorifico a Deus por isso. Algumas vezes dá certo, outras vezes não. Isso acontece em todo lugar. A gente fica triste quando não acontece bons resultados
no que diz respeito a pessoas serem restauradas. Mas o fato é que acontece um bom resultado porque a igreja está sendo purificada. A igreja está sendo purificada. E Deus espera de sua igreja que a igreja seja santa e espelhe esse Deus que é santo. Então hoje nós tratamos sobre imoralidade e disciplina. Na próxima semana, nós vamos estudar, continuando a carta aos Coríntios, no capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 ao 11, nós falaremos sobre litígio entre os irmãos. Quando um irmão leva o outro irmão para o tribunal. Quando um irmão leva o outro irmão para situações de litígio, né? Então a gente precisa tratar esse assunto, né? Como que o litígio ele prejudica a igreja, trata de às vezes, infelizmente, prejudicar o seio da comunidade, né? Então a gente vai trabalhar essa questão de litígio entre os irmãos, de processos que os irmãos abrem uns contra os outros. Nós vamos trabalhar isso na semana que vem, à luz de 1 Coríntios capítulo 6. Amém? Queria convidar você a ficar de pé.